mais sobre liderança em empresas, sejam elas startups ou empresas de grande porte. As dicas que eu vou trazer aqui, na verdade, são de uma empresa que não só eu, mas muitas pessoas admiram pra caramba, que é a Disney. São técnicas, são as chaves que eles chamam, são técnicas de comunicação, controle, organização internos dentro de uma empresa, para que todas as pessoas, em todas as camadas da organização, fiquem alinhadas sobre o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. A gente sabe que as pessoas, elas agem melhor quando elas entendem o que elas estão fazendo, né? Vamos lá, as 4 chaves de ação da Disney, elas começam por uma ordem lógica e sim, a ordem dos fatores, nesse caso, altera o resultado. Então, quando eu falar a ordem, vocês têm que pensar que uma está priorizando a outra, tá? A primeira delas é a segurança, a segunda delas é a cortesia, a terceira é show ou entretenimento e a quarta é a eficiência. Mas o que isso quer dizer? Como é que a gente pode traduzir isso para a prática do nosso dia a dia, para a nossa empresa? Eu vou dar um exemplo. A gente tem hoje várias startups que estão em altíssimo crescimento no Brasil. E a gente sabe por A mais B que o maior desafio que essas startups enfrentam é a comunicação. Elas estão crescendo, perdem o controle dos processos, o controle das pessoas, e aí todo mundo se sente perdido, sem saber o que fazer. Como que chaves de ação podem ajudar? Como que o caso da Disney vai ajudar essas pessoas, tá? Obviamente, eu não tô dizendo para ninguém aqui aplicar segurança, né, cordialidade, show e eficiência na sua empresa. Vocês vão mudar isso de acordo com a necessidade. A gente só tá usando o exemplo da Disney aqui para ilustrar como melhor comunicar internamente com a sua empresa. Então, o primeiro deles que é a segurança. Por que a segurança está em primeiro lugar? A gente sabe que na Disney tem uma noite lá que tem um show de fogos maravilhoso e que todo mundo gosta de assistir. Então o parque fica muito lotado nessa região específica, que é no castelo lá da Cinderela. E isso pode causar alguns problemas dentro do parque. Então vamos supor que tem uma menina. Essa menina resolve subir numa rede para poder assistir o show de fogos melhor. O que pode acontecer lá no mundo da magia se essa menina sobe essa rede? Ela pode cair, se machucar e acabar com a noite mágica dela ou com a viagem mágica inesquecível dela. Ela pode causar, né, um prejuízo para o parque, fora a tristeza, o sofrimento da família, enfim. Então, em primeiro lugar, qualquer funcionário da Disney, ele tem como obrigação prezar pela segurança dos guests, dos convidados, né, daquelas pessoas que estão no parque. Para isso, eles podem, por exemplo, faltar com a cordialidade. A gente sabe, quando a gente entra na Disney, todo mundo muito sorridente, bom dia, boa tarde, tem um lindo dia, tem um dia mágico. Mas nesse momento, para prezar pela segurança daquela garota que subiu a rede, o segurança pode simplesmente arrancar ela da rede e colocá-la no chão em segurança novamente. E por que ele vai fazer isso? Porque a segurança, ela é prioridade. Ela vem primeiro do que a cordialidade. E como eu disse, a ordem dos fatores aqui altera o resultado. Então, nesse caso, a Disney definiu que nos parques a segurança precisa ser o primeiro ponto de ação de cada um dos funcionários. Seja da pessoa que cuida da limpeza, até o segurança, até uma pessoa que está fantasiada. Todos os colaboradores da Disney têm esse mesmo comunicado, a segurança em primeiro lugar. Depois da segurança, a gente vai prezar pela cordialidade. A cordialidade é o ser gentil, é aquela coisa do happy guest mesmo da Disney. Estar sorrindo, por mais que seu dia tenha sido assim horrível. É a experiência do cliente, a experiência do convidado dentro do parque. Por isso que é um lugar tão mágico, por isso que você não entende como é que as pessoas lá, elas estão sempre tão felizes, tão abertas, né? Elas têm como segundo valor da empresa a cordialidade. Então aquele segurança que puxou a criancinha lá do alto da cerca, colocou ela no chão, depois que ele garantiu que aquela menina está em segurança, ele pode aí sim dar um boa noite, minha princesa, seu vestido tá lindo, sua coroa combina com seu vestido, ser cortês com aquela garotinha, pra ela ganhar o dia dela, porque provavelmente ela vai tomar um susto de ser arrancada daquela rede que ela tava.
O terceiro ponto que a gente estava tratando é o show, é o entretenimento. A Disney é o lugar da magia. Para eles, o show, o entretenimento, ele vale mais do que a eficiência. E isso aqui é muito importante, porque tem muitas empresas que prezam pela eficiência de capital e muitas vezes deixam a desejar no valor que o cliente percebe dentro daquela empresa, a experiência do cliente. Então, olha que interessante. Suponhamos que uma criança lá na Disney está caminhando com um balde de pipoca na mão e por algum motivo aquela criança tropeça, deixa o balde de pipoca cair. O que um colaborador da Disney vai fazer nesse momento? Ele vai tentar ajudar a criança, garantir que a criança está em segurança, depois vai ser cortês, depois vai fazer um desenho com a pipoca no chão, vai limpar a pipoca fazendo uma dancinha, e depois, aquele colaborador da limpeza que garantiu que a criança está em segurança, foi cortês, fez aquele show lá, limpou, rodou a vassoura, enfim, não importa. Depois que ele fez isso tudo, ele ainda pode ir no caixa e comprar uma outra pipoca para aquela criança e dar a pipoca para aquela criança. Cada colaborador da Disney tem um orçamento diário que pode ser gastado somente com os colaboradores. Então, é o caso de você receber uma flor especial de algum dos colaboradores. São aqueles bottoms que você recebe, é uma pipoca que você derrubou e alguém te dá outra, algum colaborador da Disney te dá outra. E isso é incrível. Você dá liberdade para os seus colaboradores poderem dar, poder contribuir, fazer um agrado para o convidado da Disney é sensacional. Você ter essa liberdade, dar essa liberdade, motiva as pessoas a fazer o que elas acreditam. Às vezes, no meu orçamento, não cabe fazer um agrado para 2 pessoas, mas aí está no meu julgamento entender quem que mais precisa naquele momento. E aí a gente entra no quarto ponto, que é o ponto da eficiência. É engraçado que quando a gente pensa numa empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, a gente pensa que a empresa quer lucrar, ela quer faturar. E muitas vezes a gente esquece que a empresa ela só vai faturar se o seu consumidor está feliz. Então, na verdade, né, muitas empresas colocam a eficiência de capital em primeiro lugar, antes mesmo da experiência do cliente. E é legal a gente pensar na Disney como um caso, porque depois de todos esses pontos, da experiência e da segurança do cliente, da cortesia do show, que é o entretenimento, que é o motivo pelo qual a Disney existe, a gente pensa na eficiência. Somente depois do entretenimento, né, que vem depois da cortesia, que vem depois da segurança, é que a Disney começa a ganhar, que a Disney começa a ser eficiente. Vale a pena para a Disney ter um funcionário parando de trabalhar por 30 minutos para poder fazer uma atração para os hóspedes, para os guests, do que simplesmente trabalhar e fazer aquele trabalho maçante o dia todo. Por isso que às vezes, quando você está andando lá nos parques, acontece uma pessoa que está cuidando da limpeza começar a cantar um musical no meio da rua. Isso é fantástico, isso é uma grande definição de valor que a gente precisa trazer hoje para a nossa empresa, como líder, como dono de uma startup e até mesmo para as nossas tarefas do dia a dia. O que é mais prezado pela nossa empresa? É a experiência do cliente? É a usabilidade do produto? São os processos internos? A gente precisa pensar nisso e ter uma comunicação clara com todos os nossos colaboradores. Pode ser que você não queira dar a prioridade naquele momento para a experiência do cliente, isso não é um problema. Contanto que você consiga explicar por que não é um problema. Para empresas que são muito disruptivas, muitas vezes a empresa não quer ouvir tudo que o cliente tem a dizer. Como disse o Steve Jobs, né? O meu comprador, ele não sabe que ele quer um aparelhinho que toca música. Ele não quer pensar no iPod. Eu que tive que mostrar para ele o que ele quer. Tem algumas empresas que pensam dessa forma e dão certo assim. Mas você precisa ter uma narrativa válida por trás. Como você vai aplicar isso na sua empresa? Pensando quais são as camadas que você quer atingir primeiro. Se você quer ser reconhecido pela sua segurança de dados, de privacidade, pela interface do seu produto, pela experiência do cliente no processo de compras, pela experiência do cliente no processo interno, porque às vezes pode ser que o seu cliente no pós-vendas fique reclamando que, não sei, não tá vendo resultado, esperava uma outra coisa, e você tem que ser um pouco duro com o seu cliente, de falar, peraí, cliente, lembra que eu te contei que você não vai ver o resultado que você espera agora? Eu preciso da sua atenção e da sua dedicação, porque agora, para você ter resultado, o que você precisa é tal coisa. Então, o resultado do cliente pode estar à frente da experiência do cliente.
E é isso que eu quero que a gente saia daqui hoje, pensar como implementar chaves de ação na nossa empresa. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês consigam aplicar esse conteúdo. A gente tem um material super bacana para quem é líder, para quem é gerente de vendas principalmente. Ele chama SaaS Booster, é uma planilha super simples, super intuitiva, principalmente para quem trabalha com SaaS, né, e recorrência, de como calcular as metas do seu time, como contratar, quantas leads gerar. A gente está fornecendo esse produto, né, com um preço bem diferenciado. Então, se você quer saber mais, se você quer mais informações, acesse o nosso blog em primeiro lugar, que tem conteúdo gratuito disponível para vocês. E a forma que a gente tem de monetizar uma delas é através dessa planilha, que vocês podem acessar no link que eu vou deixar na descrição. É isso, eu espero vocês na próxima semana para mais conteúdos como esse. E qualquer coisa, qualquer dúvida, contribuição, deixa nos comentários.